E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje a nossa aula vai ser sobre loucura, tá? É uma proposta de ação. O nosso referencial teórico vai ser um cara chamado Geraldo Massaro. Bem, vai ser uma aula bem resumida, bem curtinha para mandar bala. Vamos lá. Primeiro que nesse texto, o Geraldo Massaro, ele fala sobre uma proposta do método para psicoterapia com psicóticos, tá? Ele aborda aí uma proposta para a fase do surto, que é o que a gente evidentemente vai se focar. Pois o tratamento nessa fase ele pode ajudar a dar ao processo psicoterápico um sentido de continuidade, tá? De historicidade, que é tão importante para a correta integração da crise. O Massaro, ele diz que para poder ser integrado, o material da fase do surto precisa ser conhecido. Ou seja, o terapeuta precisa ver os aspectos que dificilmente viria à tona em outra circunstância. Então ele diz ainda, o que ele diz mais? Ele diz que é comum haver aí angústia durante o surto, né? Sendo, portanto, este um momento em que o doente precisa de mais ajuda. O Massaro diz que a fase do surto é a fase de isolamento, é a fase que a intervenção psicoterápica diminui. E este isolamento ajuda o paciente a alterar sua maneira de se dispor e de enfrentar o entendimento da crise. Isso é um perigo. Segundo o Massaro, outro motivo é que algumas vezes o terapeuta ele é para o paciente imperativo, né? E aí ele não consegue conter o delírio, tá? Então, como que eu vou dar um exemplo? Quando o cara está surtado, ele acha que o terapeuta ele é um delírio, ele não é real, né? E isso dificulta o trabalho. Então, quando a terapia ela é bem conduzida, a tal da estereotipia, né, que é quando o terapeuta pode ser pro paciente o Hitler ou um anjo, pode servir aí de porta de entrada para o material delirante. Percebe que o que o Massaro está falando é que, às vezes, o que dificulta o trabalho é o paciente achar que o terapeuta não é real. E isso se chama, pessoal, estereotipia, tá? O Massaro comenta que é preciso que esse projeto ele tenha circularidade, ou seja, que tenha uma proposta psicoterápica que comporte um tipo de ação a partir da chegada do paciente em qualquer estado que ele se encontre, porque isso é o que na maioria das vezes a gente nega, né? O Massaro ele fala que esse projeto ele tem que poder ser aplicado em clínica particular, no hospital psiquiátrico, ele tem que seja fácil de adaptação à cultura, né? Que ele não seja finalizado e que não afaste os outros mecanismos de tratamento. Então, para o Massaro, os objetivos de uma psicoterapia com psicóticos é o seguinte. Não vou dar um exemplo. Os psicóticos eles não funcionam segundo os nossos padrões, tá? Os nossos padrões de adaptação. Então a gente tem que levar em conta essas necessidades e esses limites. Há muitos anos, segundo o Massaro, no início dos trabalhos, ele dizia que ele tinha 5 objetivos em relação ao paciente. E esses objetivos eram propostos a partir da psicoterapia com psicótico, que era a criação de um projeto, né, onde existisse aí uma relação satisfatória com as pessoas, né, uma comunicação possível, uma rematrização, né, que é reformulação da relação dos filhos com a sociedade, com a mãe, né, um auxílio no desenvolvimento de uma identidade e a resolução da dinâmica conflitiva, tá? E nesse sentido ele colocou alguns critérios, né, que eram muito pessoais. Só que depois de muito tempo ele fundamentou uma outra proposta baseada em 12 critérios, tá? Que a gente vai dizer abaixo. Funcionamento socioocupacional, relacionamento familiar, convívio social, ocorrência de novos surtos e outros critérios que são lazer, planos para futuro, né? Excluindo aí as realizações delirantes, obviamente, o uso de medicação, neuroléptica, tá? Presença de sintomas produtivos, presença de sintomas negativos, dependência de parentes de sintomas negativos e dependência para realizar autos, né? Possibilidade de compreensão do discurso do paciente, manutenção do relacionamento sexual, tá? Esses são os pontos que o Massaro fala. E essa proposta ele divide em fases, tá? Que é a fase da primeira fase da veiculação, a segunda fase do autoquestionamento, terceira fase
face da diferenciação do ego e de organização do psiquismo e do cotidiano. Ele fala da fase da entrada da realidade, da fase de ancoragem, e assim ele termina a obra. Pessoal, quando você for abrir sua clínica, procura um lugar extremamente silencioso, tá? Não cometa o erro que eu cometi. Inclusive, eu já estou procurando um lugar melhor. Mas enfim, eu fui colocar numa avenida bem localizada, o barulho é sinistro. Pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Segue o nosso canal para você ser sempre notificado e tamo junto, beleza?